E para a exposição da palavra do Senhor neste momento, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, e eu farei a leitura a partir do versículo 25 até o versículo 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos, e agora, diante da Tua palavra, queremos ouvir a Sua voz. Por isso, rogamos que o Senhor fale conosco neste momento de exposição da Tua palavra. Que este texto venha de encontro àquilo que de fato precisamos ouvir aos Seus olhos. E que o Senhor aplique em cada um de nós, nos nossos corações, o que o Senhor tem a nos dizer dentro da nossa própria realidade, dentro da nossa própria particularidade, de maneira que, tendo todos nós ouvido a sua voz, estejamos cada vez mais preparados para expressar a nossa confiança no Senhor e reconhecer a nossa dependência em cada instante da nossa vida. Seja gracioso para conosco, ó Pai, nos abençoe, e que apesar da nossa própria limitação, a começar por mim mesmo, que possamos reconhecer qual é a sua vontade e sermos capacitados por Ti mesmo, pela Tua bondade, a colocarmos em prática no nosso dia a dia, para que toda a glória seja dada ao Senhor, à medida que glorifiquemos o Teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto começa com uma expressão que é muito conhecida por nós. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Se pudéssemos nesse momento demonstrar quais são os motivos da nossa ansiedade, o que você diria? No momento em que paramos alguns instantes, quando foi pedido para que nós colocássemos diante do Senhor os motivos que nos fazem ficarmos ansiosos com as questões da nossa própria vida, quais foram os motivos que você nomeou na sua oração? Por que você se preocupa? O que causa em você ansiedade? Não é difícil encontrarmos pesquisas que falam a respeito de ansiedade. O Brasil já esteve em 4º lugar, alguns anos atrás, no ranking daqueles que são mais ansiosos do mundo, dos países com maior número de ansiosos. Sinceramente, eu não sei bem como que eles chegam neste número dessa maneira, em termos mundiais, eu imagino, mas
eu fico imaginando tudo aquilo que é envolvido nesse tipo de questionamento. Mais recentemente, o Brasil foi reconhecido como o país mais ansioso do mundo, em que existem um maior número de pessoas ansiosas dentro do nosso próprio contexto. Eventualmente podemos demonstrar que estamos ansiosos com alguma coisa. De maneira que se o Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, é que temos uma tendência muito grande por ficarmos ansiosos pela nossa vida. Quais são os motivos que geram em nós preocupações? Talvez alguns de nós fiquemos preocupados com a nossa segurança diante de uma violência que está ao nosso redor. Talvez alguns fiquem preocupados com relação ao nosso próprio trabalho ou pela falta dele. Dentro do contexto do trabalho ou dos estudos, ficamos pensando no dia de amanhã quando temos metas para serem cumpridas, objetivos a serem alcançados. Isso muitas vezes nos consome. A ansiedade muitas vezes nos consome, ela causa em nós algo que sabemos que não é positivo. E o Senhor Jesus está dizendo, não andeis ansiosos pela vossa própria vida. Será que isso é possível? Será que é possível deixarmos de ficar ansiosos pela nossa própria vida? Se o Senhor Jesus está dizendo para não ficarmos ansiosos, é porque é possível chegarmos neste ponto. Nos nossos dias, se você for perguntar sobre remédios contra a ansiedade, diriam algum tipo de anti-ansiolítico, ou talvez um antidepressivo, e outros tipos de drogas que inibem um pouco destes sintomas causados pela ansiedade. Talvez um suor, tremedeira, dores, tontura, ataques de pânico e outras coisas que quando a ansiedade é intensificada, são provocadas no nosso próprio organismo. Hoje eu quero dizer a você que temos outra resposta à ansiedade. E essa resposta procede da boca do nosso Senhor Jesus. Mas essa resposta não é para qualquer um. Se eu e você temos motivos de ansiedade, e se somos discípulos do Senhor Jesus, se somos, de fato, filhos de Deus, essa resposta em relação à ansiedade é para nós. Mas se existe alguém em nosso meio que ainda não é filho de Deus, que ainda não se arrependeu dos seus pecados e ainda não demonstrou a sua fé, a firme confiança na salvação através do Senhor Jesus, então essa resposta não cabe em quem não é de fato filho de Deus. Jesus está dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida, e ele amplia isso ao dizer quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Em outras palavras, Jesus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida e pelo vosso corpo. E dentro da nossa vida, nós nos preocupamos com aquilo que comeremos ou com o que beberemos, com o que obteremos o nosso sustento, e pelo corpo. E aqui Jesus fala a respeito de vestimentas. Esse tipo de preocupação nem sempre pode estar tão claramente presente para nós, ou evidente na nossa própria vida. Mas se nos lembrarmos do que Jesus no mesmo capítulo disse, no versículo 11, quando ele falou, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Este pão nós sabemos que não diz respeito somente ao pão que tomamos hoje no nosso café da manhã. Esse pão diz respeito a tudo aquilo que é necessário para a nossa própria sobrevivência. Quando Jesus
ele, no versículo 25 diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, com relação ao próprio sustento, com relação àquilo que é mais básico para a vida de vocês, como o alimento e como até mesmo aquilo que vocês beberão, como a água. Jesus está dizendo para que nós não nos preocupemos com isso. Você pode dizer: eu tenho coisas talvez mais graves para me preocupar. Talvez problemas familiares, talvez dificuldades no trabalho, desafios nos estudos e também na própria igreja, são todos motivos de preocupação. Mas Jesus está dizendo que não devemos andar ansiosos pela nossa própria vida, ou como lemos no texto de Filipenses, de coisa alguma. Nada disso deve nos ocupar de maneira a nos preocupar com cada uma dessas coisas. Vemos com dificuldade uma instrução assim. Talvez alguns questionem, mas não é permitido que nos preocupemos com relação ao alimento? Que, por exemplo, os pais se preocupem em prover a sua família? É claro, isso é vontade de Deus. Esse tipo de ocupação deve passar por nossas mentes e deve estar presente na nossa própria prática de vida. Talvez alguns questionem: é lícito ou não é lícito? É permitido ou não que eu pense em ter algum tipo de reserva, pensando no futuro e em alguma necessidade? Jesus não está dizendo contra isso também, como veremos na sequência do texto. Ele está dizendo para que nós não estejamos ansiosos, ou seja, com uma preocupação exagerada, com uma ansiedade em demasia, com as questões da própria vida neste mundo. Isso porque o Senhor Jesus começa o versículo 25 com essa expressão: por isso. E por isso considera aquilo que veio anteriormente, quando Jesus diz para que não acumulemos tesouros na terra, mas sim nos céus, para que sirvamos não a Mamon, não a questões desse próprio mundo, mas sim ao nosso Deus. E depois o Senhor Jesus diz: por isso eu vos digo, considerando o que foi dito a respeito de vocês não se arraigarem demais neste mundo, não considerarem o tesouro do coração de vocês como as coisas deste mundo. Jesus diz então: não andeis ansiosos com as questões da própria vida e com as questões do corpo. E ele já passa a explicar o motivo pelo qual eu e você não devemos estar ansiosos com a nossa vida e com o nosso próprio corpo. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A nossa vida não consiste nos bens materiais que a gente possui. E o nosso corpo, ele não tem importância baseado naquilo que a gente apresenta ser. Jesus está dizendo que há questões mais importantes que devem ser o foco da nossa preocupação, mas não as questões deste mundo. E ele começa a falar sobre alguns exemplos que de forma muito clara nos trazem lições valiosas. No versículo 26 ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? As crianças estão desenhando as aves. Se observarmos as aves do céu, elas não têm preocupações, elas são sustentadas pelo nosso Deus, mas não devemos nos enganar. Alguém poderia dizer então: eu não vou me preocupar com nenhuma das coisas da minha vida,
nem com trabalho, nem em prover o alimento da minha família, porque assim como as aves, elas não têm um emprego, não têm carteira assinada, elas não têm uma formação e mesmo assim Deus as sustenta. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que elas não têm ansiedade. Elas não têm uma preocupação com o dia de amanhã, mas o que elas fazem é para suprir as necessidades do momento. As aves, elas não semeiam, não colhem, não estão envolvidas em todo o processo que muitas vezes nos envolvemos, não ajuntam em celeiros, mas Deus as sustenta. Alguns tipos de aves, e outros tipos de animais fazem reservas, como por exemplo para um momento de necessidade. As aves, por exemplo, fazem ninhos, pensando em termos, instintivamente se preocupando com a sua própria moradia, mas elas não têm ansiedade. As formigas são usadas como exemplo na Bíblia sobre o trabalho que elas se dedicam e até mesmo sobre a maneira como elas guardam reservas. E o problema não está em trabalhar visando a subsistência, porque o próprio Senhor criou o trabalho. A preguiça é pecado, inclusive, assim como a ansiedade também acaba sendo. Devemos dar o lugar da ansiedade das nossas vidas a outra coisa que é mais importante. Porque, como disse o Senhor Jesus, não é a vida mais do que alimento. Eu e você temos coisas mais importantes para pensarmos do que ficarmos ansiosos com questões materiais na nossa própria vida. Se o próprio Deus nos deu vida, respiração e tudo mais que nós precisamos para sobrevivermos, se Ele mesmo nos deu um corpo, será que Ele não continuará cuidando de nós em todas as nossas necessidades da nossa vida e do nosso próprio corpo? E Jesus diz: vocês que são filhos do Pai, valem mais do que essas aves, e por mais que nos preocupemos, que fiquemos ansiosos, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E essa palavra côvado aqui, alguns dizem que seria uma medida de distância, outros dizem que seria de estatura. Talvez alguém gostaria aqui de acrescentar 1 metro à sua estatura. Mas Jesus está dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja? Qual é a finalidade, qual é a utilidade da nossa ansiedade? Ela é completamente inútil. Se eu ficar ansioso, eu não vou viver mais. Na verdade, o que pode acontecer é o contrário. Viveremos menos, com problemas de saúde, com relação a problema de pressão, de coração e outras coisas que podemos apresentar fruto da nossa ansiedade. Não adianta ficarmos ansiosos com coisa alguma, porque é uma preocupação inútil. Da mesma maneira como o Pai, o nosso Deus, sustenta as aves, suprindo diariamente cada uma das necessidades delas, o Senhor também há de suprir, de continuar suprindo cada uma das nossas necessidades. E ele continua: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus então ele fala a respeito das flores, dos lírios, que não trabalham nem fiam, assim como
aqueles que podem produzir roupas devem trabalhar, devem fiar e produzir roupas, vestimentas muito bonitas e gloriosas, como eram as de Salomão. A sua fama com relação à sabedoria, riqueza e glória ia muito distante de onde ele reinava. Era conhecida do mundo da época, e Jesus usa o próprio Salomão para dizer que um lírio no campo se veste melhor do que o próprio rei Salomão, porque na verdade quem os veste é o próprio Deus. E se Deus veste assim a erva, que vive tão pouco tempo e parece até desprezível, qual cuidado deveria ser investido em algum tipo de planta ou de ser que de um dia para o outro deixa de existir? Talvez fosse negligenciado. Mas Deus não negligencia. Ele está envolvido com aquilo que Ele criou e Ele demonstra o seu cuidado com a sua criação, e quanto mais aqueles que são seus filhos. É incomparavelmente maior o cuidado que Deus tem com aqueles que são de fato seus filhos. Em poucas palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo até aqui: eu e você não devemos andar ansiosos, com uma preocupação exagerada com qualquer questão terrena e material. Porque a nossa vida não consiste naquilo que nós possuímos e naquilo que venhamos a produzir com os nossos dias. Devemos lembrar que, assim como Deus cuida de toda a criação, representado aqui pelas aves do céu e pelos lírios do campo, Deus também cuida daqueles que são seus filhos. Então, qual é o motivo de ficarmos ansiosos? Por que eu e você nos preocupamos tantas vezes? Podemos perceber que as palavras de Cristo aqui se adequam perfeitamente à nossa própria realidade. Você pode pegar qualquer motivo de ansiedade. Normalmente estará envolvido com questões da nossa vida neste mundo e com aquilo que nós esperamos que aconteça no dia de amanhã ou no futuro. Em outras palavras, os motivos que nos levam à ansiedade têm a ver com a nossa expectativa na vida que nós vivemos. Aquilo que entendemos que nos dará satisfação. E também envolve as nossas motivações do coração para alcançarmos estes objetivos. E Jesus novamente repete: pense nas aves, pense nos lírios do campo, no cuidado que Deus tem com cada detalhe da sua criação. E ele repete de outra maneira no versículo 31, portanto, não vos inquieteis, não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Não devemos ficar ansiosos e inquietos se nós, nesta vida, conseguiremos, talvez, chegar num estilo de vida que desejamos ter, ou algum determinado tipo de formação que devemos alcançar, ou com um status dentro do trabalho, na carreira que temos trilhado. Não que o trabalho, os estudos e o cuidado com a nossa família não tenham importância, mas essas questões não devem nos consumir. Não devem nos deixar ansiosos, de maneira que essa preocupação exagerada demonstre a nossa falta de confiança em Deus. Se a nossa preocupação é com o suprimento do dia a dia, Jesus está dizendo o que nesse versículo 30? Homens de pequena fé, vocês conhecem
a quem vocês servem, que é a passagem imediatamente anterior. Qual é o tesouro do coração de vocês? E porque este tesouro faz com que vocês se preocupem com alguma coisa. E eu quero relembrá-los aquilo que dissemos na semana passada. Eu e você temos alguma expectativa, algum desejo para ser cumprido, algo que nós ansiamos, aquilo que temos ambição de conquistar. A questão é o quê? Todos nós temos algum tipo de tesouro. Ou será um tesouro na terra, ou será um tesouro no céu. Não existe meio termo. Da mesma maneira como não existe um meio termo na questão da ansiedade e da confiança em Deus, que Jesus coloca aqui quando ele menciona a fé. Se estamos ansiosos com as questões desta vida e com relação ao nosso próprio corpo, ou aquilo que realizaremos aqui, preocupados em demasia de maneira que isso nos consome, que nos faz perder o foco do que deve estar na nossa mente e nos nossos esforços, isso quer dizer que estamos nos afastando da confiança em Deus que nós deveríamos ter. Não existe meio termo. Se estamos ansiosos, Jesus chama quem está ansioso como homens de pequena fé. Não está dizendo que não tem fé nenhuma, porque se é filho é porque tem a fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas à medida que aprendemos a confiar em Deus, nós deixaremos de ficar ansiosos. Por isso Jesus disse, não devemos nos inquietar com qualquer questão material. Se questões materiais nos deixam inquietos, ansiosos, preocupados, se ficamos doentes, perdemos a noite de sono e outras manifestações como essa no nosso corpo, devemos substituir a ansiedade por outra coisa, porque esse tipo de preocupação com coisas terrenas não é coisa de cristão. Jesus disse no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, buscam ter um certo padrão de vida em que se satisfaçam baseado nesse padrão. Talvez um estilo de vida que queira viajar todo final de semana, ter uma casa no campo, talvez com lírios em volta, ou na praia, ou de repente comer em lugares que nem conhecemos por enquanto, ou chegar num ponto da carreira em que não tem mais ninguém acima de si mesmo. São os gentios que se preocupam com essas coisas. Aquele que não é filho de Deus é que busca realizações terrenas dessa vida. E nós não devemos ficar preocupados, e Jesus ele fala, depois de tratar sobre a inutilidade da ansiedade, ele diz que não precisamos nos preocupar, porque nosso Pai, versículo 32, sabe que necessitais de todas elas. Sabe essas questões da nossa vida? O próprio fato de vivermos e sermos supridos naquilo que nos é necessário enquanto nós vivermos neste mundo, que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou somente com a palavra pão, e que aqui neste momento ele diz sobre o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, as questões da nossa própria vida. Deus sabe que precisamos. Não precisamos ficar pedindo. Talvez pegarmos alguns dos menores daqui, imaginarmos uma situação em que o filho peça alguma coisa ao pai que na verdade o pai sabe muito mais do que o filho precisa. Quando está acabando o leite lá em casa, estou falando do Isaac, ou a fralda, o Isaac não tem que vir falando, pai, está acabando o estoque de fralda? O meu leite está acabando. Eu como pai, eu sei que ele precisa.
Ele precisa ficar preocupado, tomar algum ansiolítico, antidepressivo e outros antes que possamos citar aqui, porque pensando no dia de amanhã, ele sabe que não vai ter aquilo que ele precisa. Se eu, como pai, se meu filho precisar de leite, eu não vou dar pedra para ele, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele sabe do que nós precisamos. A ansiedade é inútil. Ela não produz nada de positivo e não resolve os nossos problemas. A ansiedade também é desnecessária, porque o nosso Pai sabe do que precisamos, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu não preciso pedir no meu dia a dia, embora eu deva ser agradecido, Senhor, quando eu for dormir essa noite, não deixe o meu coração parar de bater. Quem me deu vida e que me sustenta e que cuida de cada detalhe, mesmo quando eu perco de vista dos detalhes que Deus cuida, mesmo assim, Deus não deixa de cuidar de nós. Quem se preocupa com essas coisas, com questões dessa vida, com questões materiais e terrenas, são aqueles que não conhecem o Deus provedor, o Deus criador, e o Deus que na sua providência, Ele demonstra sua bondade para conosco. Mas é impossível deixarmos de buscar coisas nessa vida. O problema é quando essa nossa busca pelas questões dessa vida tem como foco coisas materiais, coisas de realizações terrenas. Isso nos leva à ansiedade. O problema não é buscar realizar algo nessa vida. O problema é quando queremos nos satisfazer com questões terrenas. Isso só gerará inquietação, ansiedade e frustração. Mas nesse texto, o Senhor Jesus dá uma resposta à ansiedade, ao que deve ser colocado no lugar da ansiedade, de maneira que abandonemos a ansiedade, dando lugar àquilo que Deus nos orienta a buscar. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A busca pelo reino de Deus e pela justiça devem substituir a nossa busca por coisas desse mundo que levam à ansiedade. O que significa buscar o reino de Deus e a justiça, consciente de que as questões dessa vida continuarão sendo acrescentadas como sempre foram, com ansiedade ou sem ansiedade. O Senhor Jesus está dizendo que se existe uma coisa que eu e você devemos nos preocupar, em que devemos nos desgastar, não é com as questões dessa vida, mas com aquilo pertinente ao reino de Deus e à sua justiça. Se eu sou filho de Deus, eu faço parte do reino de Deus. E eu estando no reino de Deus como um servo, e eu sou servo do meu Deus, como diz o texto imediatamente anterior que vimos na semana passada. Eu devo me dedicar e me esforçar por saber qual é a vontade do meu Senhor e procurar viver uma vida de obediência a esse Senhor. Se eu encontro algum tipo de imprevisto na minha vida, alguma situação que sai do meu controle, como se tivéssemos controle total em alguma situação da nossa própria vida, o que é um engano. Se aparece alguma situação que seria motivo de ansiedade, o que eu devo fazer então? De acordo com as palavras do Senhor Jesus no versículo 33. Pense nesse momento qual tem sido o motivo da sua ansiedade. E se você tem ficado ansioso, pense naquilo que você tem feito.
Normalmente a nossa tendência, eu não estou falando somente apontando o dedo, eu como filho de Deus e como súdito do reino, devo ouvir essas palavras do Supremo Pastor que é o Senhor Jesus. Diante de uma situação que me causaria ansiedade, a minha tendência e inclinação natural é procurar resolver aquilo como melhor parecer aos meus olhos. Mas a palavra de Deus diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. E o que o Senhor Jesus está dizendo é: busque o reino de Deus. Poderíamos compreender aqui: busque reconhecer qual é a vontade do seu Senhor naquela situação. E procure obedecer, e demonstre a sua confiança e dependência nele, de que as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas ele diz também: busque o reino, se submeta ao senhorio do Senhor Jesus. Primeiro busque a sua vontade e busque obedecê-lo, mas também busque a sua justiça. E a prática da justiça tem a ver com o estilo de vida que agrada ao Senhor. Tem a ver com um padrão de vida, de piedade diante do Senhor. Buscar a justiça quer dizer que em cada situação da minha vida eu vou procurar cumprir aquilo que o Senhor requer de mim. Tanto buscar o reino como a justiça, é claro que estão muito próximos, mas tem a ver com se submeter ao senhorio do Senhor Jesus, fazer o que Ele manda, mas também de procurar demonstrar uma prática da justiça daquele que, como disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E poderíamos exemplificar isso com uma passagem do Senhor Jesus, que está lá no Evangelho de João, quando, falando sobre alimento, Jesus ensinando aos seus discípulos que naquele momento o que ele estava mais preocupado não era com o seu alimento. Ele diz que a minha comida e a minha bebida é realizar a vontade daquele que me enviou, cumprir a obra que ele me deixou para cumprir. Diante de uma situação, aos olhos dos discípulos, eles estavam preocupados com as questões dessa vida. E Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é cumprir a vontade do meu Deus. É viver de um modo justo, é praticar a sua justiça. E isso é claro que na vida do Senhor Jesus tem um impacto direto na minha e na sua vida. O fato dele ter cumprido cada detalhe da lei, inclusive a prática da justiça, é um modo de traduzir isso, além de ter sofrido a punição que era nossa naquela cruz, foi o que tornou possível nós sermos filhos de Deus, se é que de fato temos crido nele. E Jesus termina dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Normalmente nossas preocupações têm a ver com aquilo que pode estar acontecendo hoje, algum problema, algum imprevisto, mas ficamos preocupados com o que vai acontecer no futuro. E Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus não está dizendo: vocês nunca terão problemas, nunca terão dificuldades e motivos para ficarem ansiosos. Jesus está demonstrando que isso vai acontecer. Se estivermos tranquilos nesse momento, não devemos nos enganar. Alguma questão surgirá e deveremos lidar com elas. E o que nós devemos pensar neste momento? Seja qual for a situação, talvez desemprego, talvez dificuldade na faculdade, talvez problemas familiares, de relacionamento, ou até mesmo na própria igreja. Diante de uma situação
que nos causaria ansiedade, devemos ouvir as palavras do Senhor dizendo: não fiqueis ansiosos com as questões dessa vida, porque o Senhor é que nos criou, nos deu vida, o nosso próprio corpo, e Ele nos sustenta, assim como sustenta as aves. E Ele supre as necessidades, mesmo aquelas que possam parecer passageiras e insignificantes, que poderíamos entender aqui com relação aos lírios do campo. Não devemos ficar inquietos com as questões materiais dessa vida, porque isso é uma prática daqueles que desconhecem a Deus. E se eu e você somos filhos de Deus, sabemos que o nosso Criador, o nosso provedor e Salvador é totalmente digno de confiança. E devemos dar o lugar da ansiedade dos nossos corações a uma busca intensa sobre qual é a vontade de Deus, sobre qual tipo de vida que Ele exige de nós, o que Ele quer que nós façamos, e essa nossa preocupação com as questões daquilo que Deus requer de nós deve ser a cada dia. Se no dia de amanhã você estiver no seu trabalho, ou nos seus estudos, ou no ambiente familiar, busque saber o que Deus requer de você ali. E se esforce em cumprir. Não andar ansioso não é um convite à estagnação ou à preguiça, muito pelo contrário, diz respeito a uma dedicação ainda mais intensa que a ansiedade, mas para que nós glorifiquemos ao nosso Deus. Imaginemos que se ficarmos preocupados e ansiosos, isso será inútil, isso é necessário e estaremos nos igualando àqueles que estão ao nosso redor. Mas diante da dificuldade, do imprevisto e de um motivo para a ansiedade, se nós reconhecermos qual é a vontade de Deus através da sua palavra e nos esforçarmos em cumprir, estaremos testemunhando sobre o Deus que cuida de nós e que cuidou de nós de um modo mais especial do que na sua providência Ele cuida das aves e dos lírios, quando Ele enviou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Qual o motivo de preocupação que nós temos, se temos a provisão de Deus, a salvação em Cristo? Que a cada dia eu e você abandonemos a ansiedade, dando lugar a uma busca que agrada e glorifica a Deus, e que isso seja um esforço a cada dia, demonstrando confiança, dependência e satisfação por aquilo que Deus tem nos concedido e que Ele nos dá muito mais do que nós precisamos. Isso é reconhecer que o Senhor é bondoso. Que Deus nos abençoe a vivermos assim. Amém.